O dia mal tinha começado e já estava sacudindo os bastidores do futebol brasileiro com uma especulação que parecia improvável, ousada e ao mesmo tempo deliciosa para qualquer torcedor do Cruzeiro que sonha com um time mais agressivo, competitivo e capaz de assustar qualquer adversário. John Arias, atualmente no Wolverhampton, estaria sendo cercado por olhares azuis e recebendo sinais de que um retorno ao Brasil, especificamente para vestir a camisa 5 estrelas, pode virar pauta real nos próximos dias. Não se trata apenas de um rumor comum. É aquela centelha de esperança que mobiliza opiniões, mexe com expectativas e faz até o mais cético parar para imaginar o que seria Arias comandando o ataque celeste no Mineirão lotado. Nos grupos de torcedores, nas páginas de notícias e até nos bastidores das rádios esportivas de Minas, um burburinho crescente tomou forma, alimentado por supostos contatos iniciais entre representantes ligados ao staff do jogador e pessoas influentes dentro do clube. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado, a simples menção do nome de John Arias reacendeu o orgulho cruzeirense numa intensidade que há tempos não se via. Há algo nessa história que não soa como um rumor qualquer, há cheiro de movimento, de possibilidade, de algo maior ganhando forma por trás das cortinas do futebol moderno. O curioso é que Arias, desde que desembarcou no Wolves, não encontrou exatamente a estabilidade que imaginava. Apesar de ter mostrado lampejos do talento que o consagrou no Brasil, o jogador não parece plenamente encaixado no estilo físico e direto do futebol inglês. E é justamente essa falta de protagonismo que teria despertado nele um incômodo crescente, suficiente para plantar no ar a ideia de que um retorno ao Brasil poderia não apenas recuperar sua melhor versão, mas também colocá-lo novamente sob os holofotes de uma torcida que valoriza intensidade, entrega e coragem, características que sempre definiram o colombiano. Dentro do Cruzeiro, pessoas ligadas à alta cúpula estariam analisando com carinho a oportunidade. A proximidade da abertura da próxima janela e a necessidade do clube de reforçar setores decisivos deixaram claro que a busca por jogadores capazes de resolver na individualidade e criar superioridade ofensiva virou prioridade máxima. E quando o nome de Arias surge na mesa, a discussão muda de patamar. Não é apenas um reforço, é um impacto imediato, uma mudança de clima, uma resposta contundente a qualquer adversário que duvide da força do cabuloso. O Mineirão, palco de tantas histórias épicas, já é imaginado por alguns torcedores como o ambiente perfeito para o renascimento de Arias, caso o rumor ganhe corpo. A torcida do Cruzeiro não é apenas apaixonada, é intensa, visceral, capaz de transformar jogadores comuns em ídolos e de revitalizar atletas que chegam desacreditados. E se esse ambiente já foi responsável por ressuscitar carreiras, imagina o que poderia fazer com alguém como John Arias, que já provou seu valor e apenas precisa de um lugar onde seja tratado como protagonista e não como peça secundária. Os boatos continuaram se intensificando quando surgiram informações de que o jogador teria sondado amigos próximos no Brasil para saber como está o clima atual do Cruzeiro, principalmente após as últimas contratações e a reorganização estrutural que o clube vem realizando. Esse tipo de movimento é sempre interpretado como sinal claro de interesse, ainda que indireto, pois quem não pensa em voltar não pergunta, não sonda, não questiona, segue a vida. Arias, ao contrário, parece estar com a porta entreaberta para algo mais. Fontes próximas ao Cruzeiro teriam relatado que o perfil do jogador agrada não apenas pela qualidade técnica, mas também por sua versatilidade. Arias consegue atuar como ponta, meio aberto, articula bem jogadas e tem um estilo extremamente dinâmico, algo que há tempos o Cruzeiro busca para fortalecer sua transição rápida e dar mais imprevisibilidade ao setor ofensivo. E isso, combinado à sua disciplina tática, o coloca entre os nomes ideais para um projeto que pretende se firmar novamente entre os grandes do país. O que realmente chama atenção é o silêncio estratégico que domina o Cruzeiro quando o assunto vem à tona. Nenhum dirigente confirmou, mas ninguém desmentiu, e, em rumor de bastidor, esse silêncio diz muito mais do que palavras. Quando o clube rapidamente nega, geralmente é porque não há nada. Mas quando o clube evita tocar no assunto, evita desmentir, evita até comentar, aí o torcedor sabe, tem coisa acontecendo, tem fumaça, tem conversa rolando. A imprensa inglesa começou a notar uma movimentação diferente quando percebeu que o jogador não parecia estar totalmente integrado emocionalmente ao projeto do Wolves. Alguns jornalistas chegaram a comentar que Arias demonstra, em treinos e jogos, uma certa angústia silenciosa, algo que no futebol moderno sempre acende alerta. Jogador que perde conexão com o clube e com o país tende a buscar alternativas, e um retorno ao Brasil, onde ele é conhecido, respeitado e valorizado, pode ser a alternativa ideal. Do lado do torcedor cruzeirense, a repercussão foi imediata. As redes sociais explodiram com montagens, comentários empolgados, pedidos diretos à diretoria e até hashtags pedindo o retorno do colombiano. É impressionante como certas notícias, mesmo sem confirmação, encontram terreno fértil em uma torcida tão gigante e tão carente de um jogador que mude o patamar do ataque.
E Arias é exatamente esse tipo de nome. Carrega habilidade, carrega estrela, carrega identidade. Nos bastidores, existe a sensação de que, se o Cruzeiro realmente quiser, tem condições de avançar. A situação não é simples, claro. O Wolves provavelmente não vai liberar sem um valor considerável. Mas quando um jogador demonstra interesse, quando seu staff começa a ouvir propostas, quando a disposição de retorno, muitas vezes a negociação encontra caminhos inesperados. O Cruzeiro já provou outras vezes que consegue construir soluções criativas, e essa pode ser mais uma delas. À medida que as especulações aumentam, começam também as comparações com antigas contratações que chegaram desacreditadas e explodiram no Cruzeiro. Isso cria uma atmosfera de nostalgia que alimenta ainda mais a vontade do torcedor de ver Arias com a camisa azul. O clube sempre teve essa capacidade de transformar talentos em protagonistas, e o colombiano parece ser exatamente o tipo de jogador que poderia incendiar novamente o Mineirão. A possibilidade de Arias atuar ao lado das principais peças do Cruzeiro cria um cenário extremamente atraente. A mobilidade dele poderia potencializar todo o sistema ofensivo, criando triangulações rápidas, movimentos diagonais e até maior agressividade nas jogadas de contra-ataque. E isso, para qualquer treinador, é música. Para qualquer torcedor, é sonho. Para qualquer adversário, é preocupação. Os torcedores mais experientes, aqueles que viveram fases históricas do Cruzeiro, começaram a comentar que a possível chegada de Arias lembra movimentos ousados do passado, quando o clube buscava nomes específicos para elevar o nível da equipe. Falar em Arias para o Cruzeiro não é exagero, não é delírio, é ambição. E ambição sempre foi parte essencial da alma celeste. Pessoas próximas ao staff do jogador, segundo rumores, teriam mencionado que a vida da família na Inglaterra não tem sido simples. Adaptação cultural, clima, distância, tudo isso pesa na balança quando um jogador pensa em futuro. E para muitos atletas sul-americanos, o retorno ao Brasil vira um alívio emocional, um reencontro com a própria identidade. E quem sabe esse reencontro não possa acontecer justamente em Belo Horizonte. A especulação ganhou ainda mais força quando uma página de torcedores do Cruzeiro revelou que representantes do clube teriam se reunido com intermediários ligados ao mercado inglês. Esse tipo de informação, embora não confirmada, acende aquela fagulha de esperança que só o torcedor entende. E se tem reunião, tem conversa. E se tem conversa, tem interesse. E se tem interesse, tudo pode acontecer. Os torcedores começaram a imaginar como seria a recepção de Arias no aeroporto, o tumulto, os cânticos, o impacto imediato na mídia. O Cruzeiro sempre teve esse poder de atrair olhares quando faz movimentos ousados, e o colombiano seria mais um capítulo dessa história. A simples possibilidade já fez a torcida sonhar alto. O rumor também despertou preocupação em alguns rivais, que sabem que um Cruzeiro fortalecido muda o equilíbrio do futebol brasileiro. Arias não seria apenas um reforço pontual, mas uma declaração clara de que o clube está disposto a investir, crescer e competir no mais alto nível. E isso desperta respeito e medo no cenário nacional. A cada dia que passa, mais informações soltas aparecem, como se pequenas peças do quebra-cabeça surgissem uma por uma, aproximando a montagem final. Fulano confirma a sondagem. Beltrano diz que a proposta agrada. Cicrano afirma que há reuniões previstas. Esse tipo de ambiente nebuloso, cheio de mistério, é o campo perfeito para rumores explosivos. O jogador, por sua vez, segue em silêncio absoluto. Não dá entrevistas, não comenta as especulações, não publica nada que possa ser interpretado como pista, e esse silêncio é justamente o que alimenta ainda mais a imaginação dos torcedores. Porque quando o jogador realmente não quer voltar ao Brasil, ele desmente rápido. E Arias não desmentiu nada. Enquanto isso, o Cruzeiro mantém sua postura discreta, estratégica, observadora. E esse comportamento combina com a forma como grandes negociações são conduzidas no futebol moderno, longe dos holofotes, longe de declarações precipitadas, longe de promessas vazias. O clube sabe que mexe com um nome de peso, e sabe também que qualquer palavra fora do lugar pode inflar valores ou espantar possibilidades. Há quem diga que tudo isso pode ser apenas rumor exagerado. Mas o torcedor do Cruzeiro aprendeu a sentir quando uma notícia tem cheiro de verdade. E essa tem. Não é apenas mais um nome jogado ao vento, não é apenas especulação vazia, há algo diferente, algo intenso, algo que parece, de alguma forma, palpável. A torcida começou a debater qual seria o papel tático ideal para Arias no Cruzeiro. Como ponta esquerda. Como meia articulador. Como peça central em um esquema mais fluido. Cada torcedor construiu sua própria projeção, e isso só mostra como o rumor já está sendo tratado como algo real, algo que merece discussão,
algo que mobiliza pensamentos e análises profundas. Apesar de toda euforia, há também torcedores que mantêm os pés no chão, alertando que o mercado europeu costuma ser duro, exigente e pouco flexível. Mas mesmo esses torcedores reconhecem que aonde há fumaça, há fogo. E que a posição do Cruzeiro hoje, estruturado e reorganizado, permite sonhar mais alto do que em anos recentes. Os debates sobre valores começaram a ganhar espaço. Quanto o Cruzeiro estaria disposto a pagar? Como seria estruturado o negócio? Compra definitiva. Empréstimo com opção. Empréstimo com obrigação. Cada possibilidade abre caminhos diferentes, todos eles debatidos exaustivamente entre os torcedores que vivem intensamente cada rumor que envolve o clube. Jornalistas de Minas começaram a comentar, sem confirmar, que o Cruzeiro realmente monitora a situação de Arias. E quando jornalistas começam a soltar off the record, é porque alguém falou alguma coisa a mais. O torcedor sabe como isso funciona. É assim que grandes negociações começam, primeiro negadas, depois tratadas como rumor, depois assumidas como interesse, depois transformadas em realidade. O clube, com sua nova fase administrativa, sabe que reforços como Arias mudam não apenas o time, mudam o ambiente. Mudam o clima. Mudam o respeito que o adversário tem. Mudam a confiança interna. E um jogador desse porte, chegando em momento de reconstrução, seria símbolo perfeito de uma nova era que o torcedor tanto espera. Algumas páginas internacionais ligadas ao Wolves começaram a repercutir o rumor vindo do Brasil, mostrando que a história já ultrapassou fronteiras e passou a ser discutida não apenas por torcedores brasileiros, mas também por analistas ingleses que buscam entender por que o nome de Arias aparece com tanta força no Cruzeiro. E quando o rumor vira assunto internacional, é porque a história realmente mexeu com muita gente. Há quem diga que o staff de Arias vê com bons olhos a possibilidade de jogar em um time onde ele possa ser protagonista absoluto, condição que dificilmente terá na Inglaterra. E protagonista no Cruzeiro significa algo grande, algo histórico, algo capaz de transformar carreiras. E isso pesa. Pesa muito. Outras pessoas especulam que o Cruzeiro busca reforços de impacto justamente para consolidar um novo ciclo, mais ambicioso, mais firme e mais competitivo. E Arias seria encaixe perfeito nesse quebra-cabeça, rápido, habilidoso, vertical, inteligente e com espírito de luta, características essenciais para um time que deseja se impor novamente no cenário nacional. Os torcedores, naturalmente, já começaram a imaginar como ficaria a escalação com Arias em campo. E quanto mais imaginam, mais querem. Quanto mais querem, mais pressionam. Quanto mais pressionam, mais o rumor cresce. E assim, como uma chama alimentada pelo vento, a notícia vai tomando proporção quase incontrolável. A cada compartilhamento, a cada teoria, a cada nova fonte, o rumor vai se transformando em algo gigantesco. E o Cruzeiro, silencioso, observa, estuda, avalia e deixa a torcida sonhar, porque sonhar faz parte da essência do clube e faz parte da alma do torcedor que canta, vibra e nunca abandona. Há uma curiosidade profunda no ar. Por que justamente Arias? Por que agora? Por que esse rumor cresceu tanto em tão pouco tempo? Essas perguntas ainda não têm resposta, mas fazem parte do jogo. E enquanto as respostas não chegam, o torcedor desfruta da melhor parte: imaginar, sonhar, projetar, acreditar no impossível. O mais impressionante é que, mesmo com o rumor explodindo em toda parte, nada foi dito oficialmente, e justamente por isso ele cresce. Há poder no silêncio. Há poder na dúvida. Há poder no mistério. E esse mistério, somado ao desejo do torcedor e à situação atual de Arias no Wolves, cria o cenário perfeito para uma possível reviravolta. Se o rumor vai se concretizar ou não, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: poucas notícias recentes incendiaram tanto o coração cruzeirense quanto essa. Arias é mais do que um nome, é um símbolo de esperança, um sopro de ambição, uma faísca que reacende o orgulho de um gigante adormecido que, aos poucos, desperta novamente para tomar seu lugar no topo. Enquanto isso, o torcedor segue acompanhando cada movimento, cada notícia, cada pista. E mantém viva aquela chama que só quem é cruzeiro sabe como funciona: a chama da esperança, da fé, do sonho. Porque, no Cruzeiro, a gente aprende desde cedo: quando parece impossível, aí é que começa a ficar interessante. E talvez, só talvez, essa história esteja apenas começando. Apresentamos as últimas notícias do Cruzeiro. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.